ativa em nós, isso vai resolver tudo. E tem promessas que são promessas condicionadas Uhum. e promessas incondicionais, né? E promessas incondicionais é aquela que o Senhor falou que vai fazer e acabou, irmão. Independente Né? do que aconteça. Já era. Ele é fiel para cumprir a palavra Uhum. dele, ao ser liberado, ela cumpre o resultado para o qual foi enviado. Mas há promessas que são condicionadas. Depende Ou da seja, ação. depende da ação. Né? Mas o meu agir talvez não seja uma ação, mas seja uma ação com Uhum. outra ação, que é o que chamamos de processo. Ponto de iniciativa, né? Com iniciativa. Isso aí. Então vamos falar um pouquinho sobre promessa, falar um pouco sobre processo. certeza. Pode mandar ver. Falar de promessa é falar sobre uma grande expectativa que a gente gera na vida. Tenho certeza que muitas pessoas que se frustram na vida, muitas pessoas que acabam retrocedendo na caminhada ou acabam não aceitando a fé, simplesmente porque está dentro de um processo que não conseguiu entender ainda. Que tipo de processo é esse? É um processo que eu chamo de preparação. Então Deus faz a promessa, Deus ele institui a chamada, e a pessoa precisa entender que há um processo de preparação até que o fluir aconteça. Até que Deus faça acontecer aquilo que ele prometeu. Então, se eu não tiver preparo para aguentar a pressão durante o processo de preparação, eu não suporto até chegar lá. Então, toda vez que Deus faz uma promessa, toda vez que Deus realiza um propósito, eu preciso entender. Vai acontecer, mas antes disso, tem todo um processo de preparação. É como eu gosto muito do vaso e o oleiro. Jeremias 18, Deus ele usa uma figura de linguagem, se colocando na posição de oleiro e colocando Israel na posição de vaso. Né? Para fazer o oleiro já tem uma promessa. Esse vaso vai carregar uma essência. Esse vaso vai ter azeite dentro dele. Só que o vaso ainda não consegue entender que vai ter um processo de olaria. Vai ter a moldagem, vai ter o surgimento das rodas, vai ter o movimento das rodas, até que o vaso fique pronto. Ainda tem o processo do forno, ainda tem o processo da pressão. Então o vaso tem que suportar a pressão. Então já tem uma promessa, vai carregar a essência. Vai ser azeite posto dentro dele. Tem algo valioso para o vaso. Só que o vaso precisa entender, tem o processo da olaria. Até que se conclua, até que o vaso seja formado, lapidado, para que se conclua aquilo que Deus falou. Então a gente tem que ter um preparo psicológico, preparo mental e principalmente, pastor, uma vida de intimidade com Deus. Eu não suporto a pressão sem Deus. Eu não aguento sem Deus. Eu retrocedo sem Deus. Então, o problema de muitas pessoas que acabam se frustrando na vida, até entrando em uma crise de ansiedade psicológica e até uma depressão profunda, é a falta da presença. Porque sem a presença eu não aguento o processo. Sem presença eu não suporto a pressão. Então, a gente depende da presença. É aquilo que eu chamo de intimidade profunda. É quando eu aumento o nível de intimidade com Deus. Porque Deus, ele permite processo para isso. Tem processo que ele nos encaixa. Porque se não tiver processo, eu não oro. Tem gente que é assim, se não tem processo, não busca. Pra que orar? Tá tudo bem. Pra que orar? Tá tudo fluindo. Então Deus te encaixa dentro de um processo com um propósito. Eu sempre digo, Deus nunca leva ninguém para um processo. Deus nunca encaixa alguém dentro de um processo de dor sem um propósito. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer gerar alguma coisa dentro do processo. Eu digo que Adão nasceu pronto, né? Isso. Primeira tentação, o homem caiu. Jesus ele teve um processo para receber a unção messiânica, né, cara? E a última etapa do seu processo é o deserto. Veio a primeira tentação, a segunda, terceira, ele não caiu, até, né, Satanás deixou durante um tempo ali. Então, isso mostra que sem processo você é um fraco, né? Tempos difíceis, eu ouvi uma frase que tempos difíceis geram homens fortes. Com certeza. Tempos favoráveis geram homens fracos e vão gerar tempos difíceis. Então, infelizmente, eu não sei o porquê, cara, que as pessoas leem o texto sagrado, quando eu digo texto, eu digo toda a escritura, e focam na bênção, mas negligenciam o processo. Isso aí. É impressionante. Gera uma grande expectativa lá e esquece. Que é um caminhar até lá. Sim. Mas quando eu era criança, eu não entendia. Eu falava assim, cara, por que eu preciso passar pela segunda, terceira, quarta? Cara, coisa doida. Segunda, terceira, quarta. Por que eu não me coloco logo na quinta série lá? Aí um dia, cara, que eu fiquei na segunda série, eu não me lembro o porquê. Eu era da primeira série. Eu fiquei na segunda série, eu não me lembro o porquê. Eu falei, pô, mas que coisa difícil. Aí eu fui entender, né? Hoje eu entendo, né? Por que eu não podia ir para a quinta série? Porque eu não tinha capacidade para entender o que era liberado na quinta série, na quarta série, na terceira série. Então o Senhor ele vai capacitando, derramando sobre nós de acordo
é como você falou assim, né? O vaso ele foi criado para tal coisa. Então, aqui nesse vaso eu posso colocar isso ou aquilo. Não adianta o vaso falar assim, não, pode mandar mais, Senhor, que eu aguento. Tu não aguenta, cara, tu não aguenta. Eu quero Tem um fazer limite, você né? receber mais, tem um limite, Com certeza. né? Então, às vezes, o Senhor libera uma promessa e eu sempre digo que palavra profética é isso. A palavra profética ela vai escandalizar, senão não é palavra profética. Então, você está vivendo uma realidade, alguém da parte do Senhor, a palavra profética é da Sim. parte do Senhor, né? Homens falando. Tem muitas vozes aí, né? São muitas vozes. O compromisso do Senhor é com a voz dele, Com certeza. né? Então, quando o Senhor libera a palavra profética, fala, pô, cara, tá na carne. A pessoa tá na carne. A gente fala pra quem não sabe, se ele gosta na carne, você tá falando de si mesmo. Uhum. Porque não tem como, ele não conhece a minha realidade, então é palavra profética. A palavra profética vem numa realidade. Gideão, tu és corajoso, o cara tá escondido lá. Mas essa era a realidade Com dele. certeza. Mas o Senhor o tornou valente. Então a palavra profética ela vem, ela é liberada. Eu vou usar uma ilustração só para você entender, Sim, sim. né? A palavra profética foi liberada, Abraão, vou fazer de você isso, né? Pai de nações, abençoar seu nome, prosperar seu nome, etc. Amém, Senhor, tô dentro. Tá, agora você vai pro lugar que eu te mostrarei. Não, Senhor, faz aqui mesmo. Não, cara. Ó, liberei a palavra e a promessa tá te esperando lá. Vai para lá. Esse é o processo, né? Então se desloque dali, levante suas tendas. Então é isso. O processo, ele é como ele é necessário. Muito. Porque o processo vai te ajudar até a valorizar aquilo que foi derramado. Né? Te entrega. Isso, eu sempre falo também sobre o processo de dor, que a gente recebe as pancadas da vida. E é sempre no processo seguinte a gente tá mais calcificado. Aquela pancada já não dói mais. Sabe, aquela afronta, aquela crítica, aquela palavra de derrota já não dói tanto mais. É por isso que os processos eles são necessários, eles vão nos dando estrutura e base, né? Tem dores que eu posso sentir hoje que não me derruba mais como antigamente. Então a gente está diante de um cenário onde Deus diz: te amadureci, te dei força na dor. Certa feita eu conversava com um amigo no trabalho, ele perguntou para mim por que para crescer, para evoluir com Deus tem que ser na dor? Por que para alcançar o próximo nível tem que doer? Eu falei com ele: como tá o teu nível de oração durante esse processo? Ele falou: cara, eu tô chorando com lágrimas, não é mais oração, é clamor, eu tô gritando, a minha alma de dentro para fora, sabe? Então eu disse para ele: cara, a dor te levou a um nível que você não tava. Te tirou do nível da oração ao nível do clamor, porque clamor é você gritar com a alma, é de dentro para fora. Então, a dor te amadurece e a dor te leva aos pés de Deus como você nunca teve. A dor te leva a um nível mais extraordinário com Deus, te faz conhecer Deus de perto. Porque é por isso que Davi diz: ele traz refrigério para a alma, porque o profundo da alma só ele conhece. A dor na alma não tem psicólogo, não tem psicanalista, sabe? Não tem ciência, não tem medicina, é só ele. Quando tá na alma, é só ele. Então, quando eu mergulho na intimidade com Deus, na profundidade da oração, eu descubro, eu recebo a cura, eu sou aliviado e o Senhor faz a gente entender: eu te fiz passar por isso para te fazer forte. A dor nos faz forte, a humilhação nos faz forte. É isso que nos dá resistência, estrutura e bagagem. Eu sempre falo, né, em algumas mensagens, que todo conhecimento é importante, importantíssimo. Tudo que eu adquiri de conhecimento, tudo que eu absorver de informação, tudo isso é bom para minha mente, bom para o entendimento e bom para as ações. Só que o que vai me habilitar como um grande homem de Deus, um grande ministro, um pastor, é as bagagens da vida. É o processo que eu venci. É o que me habilita, é o que me forma um grande homem de Deus. Teologia é importante, o bacharel, tudo importante. Todo conhecimento, importantíssimo. Só que, como o Senhor falou comigo aqui no começo, como porta-voz do Senhor, são as experiências da vida, são as marcas da vida que te formam, que te faz um homem de Deus, habilitado, né? A gente pode dizer: a dor me habilitou. É o nosso testemunho lá na frente. Sofri, apanhei, chorei, mas a dor me deu habilitação. Eu posso sentar com alguém e dizer: senta comigo, eu sei falar sobre depressão. Senta comigo, eu sei falar sobre processo. Senta comigo, eu entendo dessa área. Então é assim que funciona. Então a gente está marcado, a gente tem marcas. Só que a gente não pode olhar para as cicatrizes e dizer: tá doendo, tá machucando. A gente tem que olhar para elas e dizer: eu tenho elas, eu guardei,
chorei, superei, hoje eu posso ajudar outras pessoas. Hoje eu posso ser um porta-voz para outras pessoas. Então a dor faz isso, Deus permite o processo com a intenção de nos fortificar para alcançar outras vidas.